No meio do Pacífico, um navio carregado com soja americana cortava as ondas, alheio ao terremoto econômico que estava por vir. De repente, um alerta ecoou nos terminais de negociação em Singapura. A China cancelou todos os embarques de soja do ZEU ao meio-dia. Em poucas horas, 24 milhões de toneladas foram desviadas para o Brasil. À noite, contratos agrícolas americanos de 11 bilhões de dólares evaporaram. Isso não é apenas uma disputa comercial, é uma demolição calculada. A soja foi apenas o pavio aceso. 40 navios foram redirecionados e uma rota comercial multibilionária ruiu sob pressão. Não foi um tropeço no comércio, foi um sinal claro. E não são só os fazendeiros que estão de olho. Wall Street também está atento. O Pentágono também, quando seu maior cliente corta você sem hesitar, isso não é uma negociação, é um teste de resistência. E a América sentiu a fissura. A Bloomberg revelou que a China cancelou pedidos de 3 gigantes americanas, Cargill, ADM e Boeing. Citamos ajustes estratégicos em menos de uma semana. Os compradores chineses garantiram 24 milhões de toneladas de soja brasileira, movimentando mais de 11 bilhões de dólares, segundo dados da SP Global. Esse volume é quase um terço das moedas típicas da China. Embora Pequim não tenha chamado isso de retaliação, o movimento ocorreu 48 horas após tarifas de Trump sobre 90 bilhões de dólares em produtos chineses. Coincidência? Improvável. Economistas do Rabobank alertam que isso pode ser um golpe para romper a dependência do ZEU. É um lance de xadrez ou o início de uma reconfiguração do comércio global de alimentos? No ZEU, o impacto foi imediato. O relatório de abril de 2025 do USDA mostrou um aumento de 13% nos estoques de soja não vendidos, os maiores desde 2019. Os preços na Bolsa de Chicago despencaram 82% em dias, eliminando 470 milhões de dólares em valor de mercado. Em Iowa, o agricultor Matt Dunn, de quarta geração, desabafou ao Wall Street Journal: "Fomos excluídos no meio da temporada, sem plano B. Isso não é mais uma disputa comercial, é isolamento econômico. A Associação Americana de Soja prevê uma queda de até 18% na receita agrícola. A grande questão é até onde isso vai. As tarifas de Trump sobre metais e componentes de veículos elétricos chineses pretendem pressionar Pequim. Em vez disso, a China mirou na agricultura, o coração da base eleitoral de Trump. Eles estão atingindo os estados rurais", disse Chad Baum. O INDA confirma que agricultores em 11 estados do centro-oeste enfrentam risco de falência devido a contratos cancelados. Mas a história mudou de forma. Não é mais só sobre soja, é sobre estratégia. O Brasil estava pronto. Entre 2020 e 2024, expandiu sua área de soja em 21%, com 112 bilhões de dólares em infraestrutura, incluindo terminais em Santos. A ferrovia Farol-Grão, financiada em parte por bancos chineses, reduziu o tempo de transporte em 42%, segundo a Reuters. O Brasil agora pode suprir 70% da demanda anual de soja da China, com menos restrições ambientais e acordos reforçados pelos BRIC. Isso não é temporário, é uma substituição adequada. O momento foi cirúrgico. Março a junho é o pico de lucro das exportações de soja do ZEU. A China agiu no auge, desencadeando uma venda em cascata que derrubou preços e volumes, pagou mais caro pela soja brasileira, entre 14 e 22 dólares por tonelada. Por quê? Porque perdas de curto prazo compram controle de longo prazo. A China alegou preocupações fitossanitárias, sem denúncias confirmadas. Parece mais uma barreira não tarifária para evitar escrutínio. Enquanto sinaliza imprevisibilidade, a infraestrutura é a chave. Nos últimos 5 anos, a China investiu 83 bilhões de dólares em logística na América Latina, incluindo o porto de Itaqui e corredores de grãos. Em 2024, 64% das importações de soja da China passaram por redes com envolvimento chinês. Isso é geopolítica, não só comércio. Pequim não está apenas comprando soja, está comprando influência, e a soja pode ser apenas o começo. As exportações de milho do ZEU para a China caíram 29% no primeiro trimestre de 2025, enquanto a China fechou acordo de 3 anos com o Brasil, para até 9 milhões de toneladas anuais, avaliadas em 266 bilhões de dólares,
trigo e sorgo. Podem ser os próximos. Pequim vê a agricultura americana como assustadora, disse Joseph Glauber ao Wall Street Journal. Isso não é diversificação, é desconexão. A China assinou contratos de grãos com a Argentina, Rússia e Paquistão, cobrindo 70% de suas necessidades, enquanto as exportações do ZEUA despencaram. Mesmo com tarifas suspensas, a infraestrutura chinesa já não existe. Não é só desrisco. É desengajamento, disse Jennifer Harris. E se a soja for apenas o teste? A China provou que pode abandonar uma commodity de 14 bilhões de dólares em 72 horas, sem escassez. O que acontecerá se o próximo alvo for semicondutores, terras raras ou títulos do tesouro do ZEUA? E se o dólar for o verdadeiro objetivo? Isso não é só uma questão para os fazendeiros, é para Wall Street e Washington. Porque se a soja foi a fase 1, o que vem na fase 2? Chegamos ao final de mais um vídeo. Inscreva-se, compartilhe, deixe seu like.